Muito bem, muito boa noite. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2022, quando são 20 horas e 35 minutos, iniciando mais uma transmissão da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quando saudamos os nossos presidentes regionais, nossos suplentes, internautas, jornalistas, enfim, sobretudo o jornalista José Luiz, do jornal O Novo, que tem a sua plataforma no Twitter, Dr. Domingos da Paz, que também, além de advogado, é jornalista, que tem o jornal que é do grupo CNCC, Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Acho que vai ter muito serviço esse ano, meu irmão. Então, vamos iniciar a nossa segunda live do ano, de 2023, emprestando um momento de apoio ao excelente trabalho apresentado pela doutora Aldenora e a doutora Cristiane, presidente e vice-presidente, respectivamente, no Rio de Janeiro. E vamos ter nesse início de ano, né, doutora Cristiane, vamos ter uma atividade importante aí no Rio de Janeiro nas próximas semanas, no dia 9 de março de 2023. Né, a ANB do Rio de Janeiro terá um evento que é muito importante para todos nós, uma vez que congrega, né, o grupo de filiados, congrega o grupo de advogados, né, com o fim de discutir os avanços das nossas pautas a nível de Brasil e a nível de ANB. E, para isso, nós convidamos a doutora Cristiane e a doutora Aldenora, só que a doutora Aldenora, ela está aqui, ó, o dispositivo não conectado. Tem algum problema de configuração, doutora Aldenora? Dê uma olhada nisso. Enquanto isso, vamos bater um papo com a doutora Cristiane, que vai nos dar maiores informações a respeito da nossa atividade no Rio de Janeiro. Doutora. Boa noite a todos da família ANB e os internautas. Estamos organizando, sim, doutor Carlos, um encontro para o dia 9 de março, que vai ser para estar tendo contato com os nossos associados Regional Rio de Janeiro, juntamente para comemorar os aniversariantes do mês de janeiro, fevereiro e março. Tá? Estamos também preparando um curso de capacitação, de qualificação de alguns profissionais, no que diz respeito à área qual eles se identificam, ou previdencialista, ou direito civil do trabalho, e estamos também fazendo um encontro também mensal, estamos abrindo a agenda de 2023 para estar abrindo nossos encontros com os nossos associados Regional Rio de Janeiro. Ok. E o encontro vai ser aonde? Qual é o contato? Como é que as pessoas podem contatar a doutora Cristiane e a doutora Aldenora? Através do nosso telefone, da doutora Aldenora, e o encontro vai ser em Madureira. Diga o telefone. Peraí rapidinho, doutor Carlos, que eu não tenho de cabeça aqui não, tá? Só para eu poder ver. Quer que eu fale daqui? Não sei se é o mesmo. É 21 99 873 9425. Sim, exatamente. Repetindo, então, 21 99 873 9425, que é a doutora Aldenora. E a doutora Cristiane, obviamente, que está nos honrando com a sua participação hoje também aqui, que também eu gostaria, então, que a doutora falasse o seu número, né? O meu número é 21 973 78 51 94. Repete. 21 DDD 973 78 54, final. Ok. E o endereço onde vai ser o evento? O encontro vai ser no restaurante Fronteira, em Madureira, para os associados, juntamente com os aniversariantes do mês de janeiro, fevereiro e março. E estamos organizando a agenda para os próximos aniversariantes, que seria abril, maio e junho. Estamos organizando a nossa agenda de 2023, para estar tendo um encontro com os nossos associados, estar tendo contato com eles, para eles verem como é que estão as coisas acontecendo, os preparativos aqui da Rio de Janeiro, como a gente fez ano passado. Todas as nossas agendas foi passado
para a plataforma, para estar divulgando os nossos encontros. Tivemos também, vamos ter o escritório online, o qual nós tivemos um encontro com a doutora Cláudia Serpa, que nos ensinou o marketing, como ter um escritório online. Vamos estar passando isso tudo. Esse ano de 2023, vamos estar colocando tudo para dar andamento aos nossos projetos, que cada dia está crescendo. Ótimo, maravilha. Aliás, doutora, eu quero te parabenizar, você e a doutora Aldenora, pelo trabalho à frente da ANB no Rio de Janeiro, congregando, isso é importante, congregando e não desunindo a nossa categoria, que já passa a sofrer por conta do impedimento ao exercício profissional, e vocês estão fazendo um belo trabalho de aglutinação, né, de reunião, de apoio, o que é muito importante. E não é só o apoio, vamos ver quem é que entrou no estúdio, aqui, só um pouquinho, vamos ver aqui. O doutor Robson. Vamos dar as boas-vindas ao doutor Robson, então. Muito boa noite, doutora. Seu microfone está desligado. Boa noite. Eu não entrei antes porque eu não vi o botão aqui. Mas não tem importância. Nós só vamos continuar rapidinho com a doutora Cristiane. E eu também, doutora, eu quero aqui externar os meus cumprimentos à doutora no acompanhamento da questão da soberania, né? Eu sei que nós estamos num embate muito grande e muita gente é angustiada, não sabe que rumo o país vai tomar, né? E nós estamos, então, vivendo uma dupla situação, uma aparente e a outra oculta, né? E essa oculta que vai tirar todos nós dessa angústia em um curto espaço de tempo, creio eu, né? E eu sei que a doutora está acompanhando também, e nós temos mais ou menos o mesmo entendimento sobre tudo o que está vigorando no país e também no mundo, né? Isso é importante. Não é só no Brasil, é no mundo todo. O cenário que a gente está vivendo hoje, doutor Carlos. Então, tem muitas pessoas que estão desesperadas, que não sabem que, de fato, o que vai acontecer. A gente não, as pessoas, a gente já sabe. A gente já sabe que existe aí esse desgoverno, que, infelizmente, o nosso governo anterior, eles não entraram de uma forma certa, eles entraram de uma forma que usurparam o poder. Foi como o José disse lá atrás, poder não se ganha, se toma, e hoje a gente está vivendo isso, só que a gente também está vendo que há uma dificuldade para esse governo atual. Tudo que ele vem falando não está acontecendo, de fato. Essa velha história, perdeu o mané. Isso aí, perdeu o mané, só que não é dessa forma, né, doutor Carlos? Hoje não estamos mais vivendo lá de 2003, de 2014, hoje a gente está vivendo um outro cenário. Quem tiver ligado, quem tiver mesmo acompanhando, estudando, vai ver que não estamos vivendo o anterior, porque esse governo hoje está tendo uma certa dificuldade para viver hoje o que eles queriam, porque o plano de governo dele era, o senhor sabe qual era, só que hoje eles não têm esse poder todo, né? E não tem poder nenhum, né? Não tem poder. Não tem poder. E eu estava até hoje, desculpa falar, eu estava até comentando com a doutora agora à tarde, aquele encontro, né, dos Estados Unidos. É estranho, né, doutor Carlos? E outro detalhe, o que a gente vê é uma coisa, é o grupo da desinformação, né? Dentro da estratégia da arte da guerra, e aí o doutor Domingos da Paz e o doutor Robson também tem um grande domínio sobre essa arte, mas nós podemos ter a certeza, em primeiro lugar, que ninguém foi tirar férias fora do país, né? Ninguém foi tirar férias. E outro detalhe, nós temos uma República do Brasil soberano e nós temos uma República Federativa do Brasil sepultada, né? Então, e aí quando as pessoas... Olha quem chegou, doutora Leonice, muito boa noite. Já vamos prosseguir aí. Então, via de regra, nós estamos realmente diante de um cenário que nunca se desenhou antes na história do Brasil. E aqueles que acham que agora ficou difícil para a nossa causa, em razão da esquerda ter tomado conta do poder, nanica nenai, como se diz aqui para as crianças, né?
Vamos aguardar que as coisas boas vão acontecer. Embora nós vamos apresentar agora uma resposta de uma consulta feita pela ANB a um tribunal e ao do seu estado aí, doutora Cristiane. Nós já vamos ver que ela foi denegatória, né? Mas ela não é definitiva, né? Então nós já vamos ver isso agora. E a doutora Aldenor aí está com dificuldade. Aí percebo que ela tem problema no dispositivo, não é no acesso aqui, não. Então, gente, nós vamos ter boas notícias em breve. Boas notícias em breve. Doutora Leonice, depois nós vamos falar sobre aquela famosa Lei 12.605, que nós vamos ter que agora começar a aceitar o que está começando sendo publicado e tornado público, né? O doutor Domingos da Paz, na semana retrasada, nos encaminhou um arquivo que é muito importante e nós vamos falar sobre isso aí agora. Mas antes disso, nós vamos tratar de um tema relacionado aí ao que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos apresentou. Eles praticamente disseram de que a ANB não poderia representar os advogados em razão de não ter em seus quadros pessoas filiadas naquela instituição. E quando se fala naquela instituição, estamos falando da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós recebemos do nosso Tribunal Regional Federal, nós recebemos esse documento. Eu vou ver se eu consigo maximizar isso da melhor forma, para poder... Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui a resposta. Olha aqui, ó. Então, quem despachou foi o Tribunal Regional Federal, né? Há uma consulta feita, aí o assunto formalização de acordos sujeitos a contrato, convênio, termo, cooperação, tratado. Diz o texto da resposta de um questionamento feito pela ANB, de que trata-se de um requerimento emitido em 22 de agosto de 2022, autuado nesse tribunal, TRF2, e respectivos anexos, em que é solicitada a formalização de parceria entre a requerente Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a ANB, e este Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na expedição de certificação digital e no desenvolvimento regular das atividades jurídicas entre os operadores do direito filiados à referida entidade associativa, conforme parágrafo 2º do artigo 18 da Resolução 185 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. Mediante o ofício do TRF2, em 19 de nove de 22, foi solicitada à ANB mais esclarecimentos sobre os termos em que se daria a parceria proposta, tendo a entidade associativa encaminhado resposta em 14 de 11 de 22, autuada nesse tribunal como TRF2 e os respectivos anexos. Diante disso, então, o desembargador presidente decide. A citada resolução 185, de 18 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, na parte que interessa ao presente expediente, possui a seguinte redação verbis. Artigo 18. Os órgãos do Poder Judiciário que utilizarem o processo judicial eletrônico, PJE, manterão instalados equipamentos à disposição das partes, advogados e interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais, digitalização e envio de peças processuais e documentos em meio eletrônico. Parágrafo 2º. Os órgãos do Poder Judiciário poderão realizar convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, ou outras associações representativas de advogados, bem como órgãos públicos para compartilhar responsabilidades na disponibilização de leis de tais espaços, equipamentos e auxílio técnico presencial. Por seu turno, o Estatuto da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, relativamente à composição do seu corpo administrativo e social, bem como quanto à filiação, está assim disciplinado.
A razão social, papapá, ele entra na descrição de alguns pontos dos fins da ANB. Então, prossegue aqui o magistrado. Vê-se, portanto, a teor do disposto no parágrafo 2º do artigo 18 da Resolução 185, de 2013, do CNJ, em cotejo com o Estatuto da Entidade Associativa Requerente, não ser possível a realização do convênio requerido, uma vez que a ANB não possui a representatividade exigida pelo ato normativo em comento em relação à específica categoria de advogados. Prestem atenção do que disse o desembargador. Não possui representatividade exigida pelo ato normativo. Qual é o ato normativo? O artigo 18, parágrafo 2º. Em comento em relação à específica categoria de advogados. Prestar atenção? Cumpre consignar quanto à edição da Lei 8.906 de 94, que regulamentou a exigência da prévia aprovação no exame da OAB para o exercício da advocacia, que o STF confirmou a sua constitucionalidade quanto ao julgamento do RE 603.583, não sendo possível, portanto, afastar a aplicação da norma constante do Estatuto dos Advogados. Agora ele entra num outro campo, naquela protocolada pela ANB, quando ainda na condição de Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, né? Então, disse ele assim: outro sim, mais recentemente, a Suprema Corte teve a oportunidade de manifestar, em caráter incidental, por ocasião do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6278, proposta com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da citada lei, que a ANB não representa os interesses dos advogados brasileiros, consoante se depreende da leitura do seu estatuto. Relator ministro Gilmar Mendes. Do exposto, indefiro o pedido formulado pela requerente pelas razões supramencionadas. Então, veja, por exemplo, ele cita ainda a 6278, que é a nossa ADI, que está sendo agora, durante o Carnaval, vai ser terminada uma nova, que será protocolado como Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, porque nós temos realmente muitos advogados filiados que estão inscritos naquela instituição. Mas o que importa é que nós somos advogados por força do nosso diploma e não por força de um maldito exame previsto em uma lei que foi fraudada em toda a sua construção, desde a sua tramitação até a sua sanção, colocado no mundo do arcabouço jurídico, sem que tivesse respeitado o nascituro da lei. Então, veja que ele entra nessa questão da ADI, que fala da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, e fala também do exame de uma lei fraudulenta. Então, dito isso, nós queremos ouvir agora, obviamente, as ponderações de quem? Do doutor Domingos da Paz, sobre esse tema e sobre esse texto. Depois passamos para o doutor Robson e a doutora Cristiana em seguida. Doutor Domingos, qual é a sua leitura desse despacho? Esse despacho aí, ele podia aproveitar por uma encruzilhada. Encruzilhada que é o lugar desse tipo de despacho. Encruzilhada, cemitério, não sei, alguma coisa assim, relativamente ao que ele falou. Só falou besteira. Se calcou em cima de uma coisa que não é verdade, nunca foi verdade. Nem no nascimento da ANB como defensor dos bacharéis de direito, é verdade. Porque ela tinha representatividade quando entrou com a representação lá na ADI. Então, esse senhor aí, né, ele ouviu o galo cantar, mas não sabia onde o galo cantou. Ele não conhece nada. Aliás, ele é um perpétuo advogado da extinta, da defunta. Então, logicamente, ele não é o único, não. Dentro dos tribunais regionais federais do Brasil, você vai tirar vai pensar pouquíssimas pessoas que conhecem a letra originária de que a extinta, ela foi extinta, foi revogada por um decreto do presidente da República, que tem competência para isso.
Então, eles fazem questão, todos, sem exceção, tanto o STJ, como o STF, como os tribunais regionais, como os tribunais estaduais. Eles fazem questão de fazer vistas grossas em cima de uma coisa óbvia e ululante. Porque se você tem uma pessoa jurídica de iniciativa privada, se você não tiver regularmente com toda a sua documentação jurídica dentro da conformidade que é exigido pela lei, você não nasce, você não sobrevive, tá certo? Agora, de repente, você tem uma instituição, até então, uma instituição, que ela nasceu de um decreto jurídico, diga-se de passagem, um baita do jabuti, tá certo? E daí ela se perpetuou. E hoje você ouve as conversas dos bastidores da extinta, que nós somos a pedra no sapato deles, porque nós existimos legalmente, eles não existem. Eles podem ir no inferno, eles podem ir aonde eles quiserem, eles não existem juridicamente. Eles existem estruturalmente. Eles têm lá a sede, eles têm empregados, eles têm funcionários, eles têm tudo lá dentro. Mas, juridicamente, o corpo jurídico que dá determinação da pessoa jurídica, eles não existem. Aliás, sequer eles têm um CNPJ válido. Sequer eles têm um CNPJ válido. Então, é difícil levar em consideração o que esses gagá falam, porque eles estão defendendo a extinta. Agora, como o senhor falou no começo, doutor, não é definitivo. Nada é definitivo. Nada. Né? Então, nós vamos continuar lutando. E eu trago uma notícia excelente, conjuntamente com essa apresentação que o doutor acabou de apresentar aí, que é exatamente a negativa do TRF2. Uhum. Eu escrevi, eu fiz vários vídeos falando da extinta, vários. E sucesso de público. Só não fiquei rico, mas ganhei notoriedade no Brasil. Agora, eu estou complementando. Estou escrevendo meu 10º livro. E estou elaborando exatamente, tintim por tintim, desta maldita ordem, desta organização criminosa. E eu quero ver quem vai ter o topete de me desmentir. É livro para tornar a coisa pública na mão de todo estudante, de todo professor, de todo mundo que quiser saber o que é essa desgraça dessa OAB, que só mal tem feito a sociedade brasileira. Contra fatos ou argumentos, né, doutor? Haja vista o que nós passamos recentemente, o povo na rua, 70 dias na porta dos quartéis, né? E sequer você viu uma manifestação dessa maldita ordem dos advogados. É maldita porque ela não existe. É uma defunta que perambula pelos baixos infernos, atormentando as pessoas. E sequer a diretoria, que é a cabeça, o cérebro dessa entidade criminosa, eles fazem de conta que nada acontece. Muito pelo contrário, eles cooptam cada vez mais as pessoas em detrimento de ficar ricos, de elaborar dinheiro na gaveta deles. Não prestam conta a ninguém. Então, como é que você pode se levar em consideração esse tipo de exigência? Não tem como levar. Mas vamos vencer. Perfeito. Bem, vamos vencer. Perfeito. Não desistimos nunca. Perfeito. Doutor Robson Ramos, qual é a sua leitura do despacho do magistrado? Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou fazer assim, uma síntese do que realmente acontece, porque a gente fica, às vezes, dando voltas e não chega a uma conclusão, a uma solução para o problema. Nós temos que voltar ao passado e entender como era o sistema jurídico antigo, né? Nós, lá na Idade Média e na Antiguidade, a fonte da verdade era a autoridade. Então, se presumia que o que a autoridade dizia era uma verdade, porque ele tinha mais conhecimento, mais experiência, etc. Mas aí surgiu o iluminismo e passou a
mudar esse conceito de fonte da verdade. A fonte da verdade passou a ser o empirismo, a ciência, a razão, a lógica, a demonstração científica, matemática, e não mais a palavra da autoridade. E o que foi que aconteceu? E por que isso tem a ver com o que está acontecendo hoje? Durante bastante tempo, pouco mais de um século, o liberalismo foi predominante no mundo, né? Então, no mundo todo, o liberalismo, a verdade e os métodos do liberalismo é que prevaleciam, inclusive na justiça. E o que nós estamos vendo hoje é uma retomada àquele conceito de que a fonte da verdade está na autoridade. Todos os livros atuais, eu tenho pesquisado isso em livros de direito atuais, né? Eles defendem uma volta a essa época em que a palavra da autoridade é que é a fonte da verdade. E nós que estudamos sobre a perspectiva do liberalismo, nós ficamos chocados e não entendemos as decisões como a desse magistrado. Ele dá uma decisão que não tem nenhuma coerência, nenhuma lógica, segundo a nossa perspectiva. Segundo a nossa perspectiva, a gente ainda adota a lei como um fato que rege as relações humanas. Então, para a nossa ótica, né, nós consideramos válida a Declaração de Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, os decretos que o governo sancionou, aderindo a todos os tratados de direitos humanos que nós temos, a nossa Constituição. Nós cremos nessa ótica, nessa perspectiva de que aquilo que está escrito é o que vale. E aquilo que não está na lei não está no direito. Nós temos essa perspectiva. Por isso que estas decisões judiciais deixam a todos chocados. Olha, como esse juiz pratica esse absurdo? Porque nós ainda não entendemos, né, que mudou. E, primeiro, nós temos que compreender o que aconteceu, para entender por que eles estão agindo desta forma, para, em seguida, nós encontrarmos uma solução. Então, veja só, nós temos aqui Tratado de Versalhes de 1919, que diz que o trabalho é um direito fundamental, é um direito humano, é um direito social, etc. Tem aqui o Pacto dos Direitos Econômicos e Sociais e Culturais de 1966. Nós estamos olhando segundo essa perspectiva, aquela que está na lei, e eles não fazem isso, né? Para estas pessoas, a lei não tem este significado que nós damos para ela. Para eles, a lei é um fetiche. Eles falam isso nos livros atuais, não livros antigos. Não estou falando de livro de 1800, não. Estou falando de livros atuais. Então, eles consideram a lei um fetiche e que os liberais, os iluministas, que seguiam, né, aquela doutrina onde a verdade emana de uma demonstração empírica, científica, e que tem que estar na lei, no texto da lei, né, para ter validade, eles deturpam a história. Aqui eu peguei de um livro recente, um autor chamado... Eles se baseiam em diversos autores, né? Não são muitos autores que querem restaurar aquela época onde a fonte da verdade era a autoridade. E esse livro que eu vi, eu não anotei aqui, mas eu tenho ele aqui. Me interessou mais o autor dessa filosofia. É um autor alemão
que escreveu um livro, o original em alemão, eu achei o livro em inglês, que é Truth and Method, Verdade e Método. Né? Nesse livro, o autor Hans Georg Gadamer, um alemão, ele... Tem a cópia em PDF? Manda para mim que eu leio alemão aqui. Não, eu achei em inglês, mas eu vou pegar em alemão e vou mandar para o senhor. Ótimo, maravilha. É o Hans? Hans Georg Gadamer. É que o brasileiro tem... O brasileiro coloca o A como se fosse Hans, né? Na verdade é Hans. Hans. Eu já li um livro que explicava o alemão, né? O alemão não é uma língua tão simples. E até uma vez eu conheci um alemão, né, o Jürgen, né? É Jorge. Jürgen é Jorge, né, em português. E ele me explicou que o alemão na verdade é Jorgen, né? Jürgen. Esse era o nome dele, que é Jorge em português. Aí eu falei para ele, inglês alemão é muito difícil. Ele falou, não, é tudo oriundo do latim. Aí começou a me explicar, né? Mas o senhor consegue ler esse livro. Eu tive que achar uma fonte em inglês. Mas esse autor, Hans Georg Gadamer, ele nasceu na Alemanha em 1900 e morreu no ano de 2002. E ele cria esse tipo de conceito que denigre o liberalismo e essa ótica que nós temos da ciência, da lei escrita, e ele diz, né, que a lei escrita por si só não significa nada, que é preciso a interpretação, né, do juiz, e vai por aí afora esse tipo de conduta. E esse tipo de pensamento, não vou nem ler tudo aqui, eu tenho várias anotações aqui, nem vou ler todas, mas para sintetizar o que diz esse filósofo alemão, ele diz que a verdade afirmada pela autoridade é superior à das outras pessoas, porque ele tem mais conhecimento do que as outras, né? E denigre a ideia de ciência, razão, lógica, etc. E esse tipo de pensamento está nos livros. Peguem os livros atuais de direito, né? Todos têm, em todas as áreas, no direito do trabalho, direito civil, direito penal, todos defendem esse tipo de pensamento. E é esse o tipo de filosofia que está alicerçando as decisões desses magistrados. Só para concluir. Ok. O que nós temos que fazer agora é contestar esse tipo de argumento, a validade deste pensamento. Por quê? Porque o juiz, primeiro, ele está importando, né, uma lei que nem é lei, né, uma filosofia estrangeira. Então, nós temos um estrangeiro, a opinião de um estrangeiro, valendo mais do que a nossa Constituição, mais do que nossas leis, e está acima do Congresso. Eles importam esse tipo de filosofia, e isso vale mais do que as leis do Congresso, do que a Constituição. Eles fazem isso com base em qual permissão legal? Eles não têm permissão para fazer isso, né? Então, eles estão usurpando o poder, que é o que a gente tem visto aqui, né, acontecer direto, usurpam o poder, fazem leis, e, quando interessa a lei ou uma sentença, uma decisão judicial, tem peso. E, quando não interessa, a lei não vale nada. Então, a coisa volta ao tempo, né, ao tempo da antiguidade, da era 200 antes de Cristo, onde o magistrado, a vontade do magistrado é que a lei, que essa interpretação, ela não tem critério nenhum. Ela é a realização do desejo da pessoa, né, ou de um grupo político. Perfeito. E é o que nós estamos vendo acontecer nessas decisões que o senhor está citando.
Nós temos que fazer uma live, doutor Robson, para tratar exclusivamente sobre o tema do ativismo judicial. Eu acho que Isso que nada mais é do que ativismo judicial. Doutor, mas eu já fiz um texto sobre o ativismo. Nós temos que parar de... eles que criam vocábulos e colocam na nossa boca. Eles colocam o ativismo judicial, isso aí soa assim, de uma maneira, uma sonoridade que não ofende os ouvidos. Mas não é ativismo judicial, isso é crime. Eles estão violando a lei. Eles estão se tornando uma organização criminosa. Porque a lei no Brasil já não existe, né? Eles, inclusive, veja como eles colocam palavras na nossa boca e a gente repete. Eles dizem que eles são progressistas e que o liberalismo é uma coisa antiga, né? Ultrapassada. Porém, na verdade, eles não são progressistas, eles são regressistas, porque eles estão voltando na antiguidade, a como era a justiça na época da antiguidade, né? Então, não tem como uma coisa milenar ou centenária ser nova e uma coisa recente ser velha. É tipo daquela história, princípio da transcendência constitucional. O nome é lindo, mas é estuprar a Constituição. Exato. Então, eles usam... Isso é história do Barroso, né? É sofisma. Falácias e sofismas, né? Pensamentos capciosos, argumentos capciosos para induzir o povo a erro, né? Principalmente os nossos juristas, né? Exato, né? Principalmente o estudante, que o estudante não tem aquele background, né? Que a gente tem, aquela experiência, aquele conhecimento. A maioria das pessoas que tem um pouco mais de idade já fez 2, 3 faculdades, então é mais difícil você enganar. Sim. Mas um jovem que entra ali com 20 anos, eles deitam e rolam em cima do coitado. Né? Mas vamos ouvir a doutora Aldenora. O que acha desse despacho, doutora? Áudio, não tem áudio. Não tem áudio. Enquanto a doutora conserta o áudio aí, vamos ouvir a doutora Cristiane. O que achou desse despacho aí, doutora? Doutores, o que eu achei desse despacho desse juiz? Ele não olhou, conforme o doutor Domingo da Paz falou, ele não olhou como um juiz, julgando ali o pedido da ANB, o pedido de cooperação. Ele julgou como membro da OAB. Porque na resolução 185, no seu artigo 18, parágrafo 2º, diz o quê? OAB é associação de advogados. Ou associação de advogados. É onde a ANB se enquadra. Exatamente. A ANB é o quê? Ela não é uma associação de advogados? Então, ali, quando ele olhou para despachar, ele não olhou com uma visão de juiz para poder fazer o pedido. Ele olhou como membro da OAB. Então, por isso que ele indeferiu o nosso pedido de cooperação, porque se o próprio CNJ disse que era para a ANB fazer o pedido de cooperação junto aos tribunais, o certo seria o quê? Ele olhar como olhar de juiz, não como membro da OAB. E ele, como membro da OAB, claro que ele vai indeferir, não vai aceitar, vai falar que é de competência exclusiva da OAB. Se fosse de competência exclusiva da OAB, não teria esse ou associação de advogados. Não teria, seria somente de competência exclusiva de quem? Da OAB, e não de ou associações de advogado. No meu ver, eu entendi assim, que ele não julgou o nosso pedido como juiz, e sim como membro da OAB. Veja quando ele fala que ele requer... quando ele fala onde ele requer mais informações, na verdade, eu já tinha encaminhado o estatuto, né, grifando, inclusive, a parte dos fins da ANB. Mas eu percebi que ele só fez isso seguramente para ter elementos para um despacho tão pobre em conteúdo e tão rico em ativismo, riquíssimo em ativismo. Ele atuou em defesa daquela instituição e não em defesa da peça processual. Mas como disse... como nós falamos...
como nós falamos há pouco, eu e o doutor Domingos da Paz, e o doutor Robson agora faz essa referência também, ele não julgou a peça, né? Ele atirou para o lado e disse, olha, é do jeito que eu quero e pronto, não vai ter. É isso. Né? Doutora Leonice, o que achou desse magnífico despacho aí? Doutora Léo está nos escutando? Tô ouvindo sim, eu tô só ouvindo os doutores aí falar. E vamos lá no início, doutor Robson. Qual é a cabeça de tudo? Se chama Instituto dos Advogados Brasileiros. O Instituto dos Advogados Brasileiros, nós vamos lá porque a OAB ela aplica um exame na qual não existe lei, não existe a OAB, ela não prova sua existência, PL que não foi votado, laudo de falsificação de assinatura, e aí nós entramos lá para o juiz e pedimos para o juiz que ele nos dê o nosso direito. Profissão não existe marca e patente, terra sabida de todos, de nenhuma profissão. Se patenteia a profissão. Aí nós temos uma resolução 185 da CNJ, que diz, no artigo 18, no parágrafo 2º, que a OAB pode firmar convênios com os tribunais, vírgula, ou outras associações representativas de advogados. A ANB, em seu estatuto registrado, ela representa advogados da profissão. Ela não representa uma entidade que está fornecendo uma licença para aqueles que ela determina quem deve e quem não deve. O que nós temos aí é um aparelhamento, está totalmente judicializado a situação, e aí ela pega... Caiu a transmissão da doutora Léo. Quer complementar algum comentário, doutor Domingos? Não, é tudo isso que ela falou, realmente. Então, o nascedor de toda essa essência criminosa está lá na IAB. Começou lá. E depois ela foi se perpetuando. Hoje, a nossa dificuldade, hoje, como brasileiro, como cidadão, as pessoas que foram com a faculdade de Direito e aprenderam a letra jurídica, hoje a nossa dificuldade é muito maior, porque nós não brigamos com a coisa que a gente vê, né? O direito pelo direito. Hoje se briga do direito contra fantasmas, contra pessoas ocultas, contra o poder oculto. É difícil. Como é que você vai brigar com o inimigo, vai lutar com o inimigo, cujo inimigo você não consegue ver? Ele é invisível. E é exatamente isso que está acontecendo. Você pega a maioria dos magistrados do Brasil, principalmente do TRF, tanto para o 1, o 2, o 3, o 4. Eu estou com um problema aqui no TRF 3, aqui, com o desembargador, que é o quinto constitucional dos quintos infernos. O cara teimou, que, sabe, e metiu o embargo lá, mas encheu o embargo. Quero ver ele responder. Ele vai responder. É fácil responder o embargo. Não conheço o embargo, acabou. E aí eu tenho que me virar aqui, fazer um recurso especial, fazer um recurso extraordinário para Brasília. Mas tem que fundamentar não conheço os embargos, mas tem que... Embargo de declaração. Omissão. Então, mas eu fiz o embargo de declaração elencando todas as dúvidas que ele deixou de responder. Porque a documentação eu coloquei. Ele fale sobre os documentos. Ele mostre para mim que eu estou errado, que aquele documento não existe, que aquele documento é oriundo da minha imaginação. Eles não fazem isso. Então, o que eu estou aguardando? Ele mandou, no embargo de declaração, ele mandou a outra parte, a defunta, se manifestar. Ora, embargo de declaração é dúvida que ele criou, não é que a defunta criou. Então, por que fez isso? É para protelar a decisão que ele vai tomar. A decisão já está pronta, está na cabeça dele. Por quê? Ele foi presidente da OAB de Mato Grosso. Tá certo? E foi conselheiro. Eu entrei com exceção de dispensão dele exatamente por isso, porque ele está comprometido com a verdade real processual. Ele não se deu por impedido, ele continuou no laço. Ele foi afastado
pelo STF porque ele estava roubando. Ele é ladrão. E aí o Marco Aurélio, aquela sumidade de ministro que tivemos recentemente saiu fora, foi que devolveu ele para o tribunal. Então, hoje somos comandados por ladrões, por corruptos. É difícil. É muito difícil você exercer a profissão de advogado, ou seja, advogar com excelência dentro da lei. É difícil. Por quê? Você tem que puxar o saco. Bem assim, me desculpa o termo, você tem que puxar o saco de juiz, tem que puxar o saco de promotor. Eu não faço isso. Comigo é letra, é dura, é crua e nua. Eu sou jornalista, acima de tudo. Eu escrevo do jeito que se promove a coisa. E aí eu sou tido como uma pessoa que tem que rever os meus conceitos escritos. Por quê? Porque eu sou jornalista na essência da palavra. Na essência da palavra. E aí, a coisa jurídica tem que ficar fazendo firula, tem que começar a agradar o juiz. Eu não agrado ninguém, eu ponho a coisa lá conforme ela é. E descrevo o comportamento do magistrado. Eu tinha que fazer isso. Por que não fez isso? Por que não fez isso? Por que não fez isso? Porque está na lei. E eu pôr o texto de lei. E eles, eu sou inimigo deles. E eles são meus inimigos. Eu não acredito neles. Eles também não acreditam em mim. É empatado. A diferença é que eles estão no poder. Essa é a diferença. Esse, infelizmente, é o ponto mais nevrálgico, né? Quem tem o poder de decisão, os outros se curvam, né? Obedece quem precisa, manda quem pode, né? Então, é assim que eles não seguem o princípio da lei, eles seguem o princípio do que é dito pela jurisprudência. Porque essa questão da ADI, ela não foi julgado o mérito, né? Não houve julgamento da 6278 da ANB. Não houve julgamento de mérito para servir de base para fundamentar um pedido como esse. E, segundo lugar, em hipótese nenhuma, nós podemos ficar vinculado a uma lei que tem a sua essência. Veja só como eles estão amarrando. De um lado, você pede a nulidade da lei, e do outro lado, você não tem capacidade de pedir a nulidade. É isso que ele disse, em outras palavras, né? É absurdo, gente, é absurdo. Eles amarraram a coisa num saco, como se diz em alemão, né? O Schlump, né? Um saco sujo, né? Que se tu espremer, só sai porcaria lá de dentro, né? Não é possível um troço desse. Mas, gente, então... Veja o que diz, doutor, aqui, esse Gadamer. Ele diz que a fidelidade à letra de um texto não é suficiente para garantir uma compreensão correta. Então, veja o argumento que eles utilizam. Que a fidelidade à letra de um texto não é suficiente para garantir a compreensão correta. Então, eles utilizam esse argumento para deturpar a lei. Então, a lei se torna inútil. Por isso que a gente está aqui debatendo, olha, mas tem essa lei, e eles ignoram porque eles adotam uma postura filosófica, entre aspas, que, na verdade, eu acho que já virou uma organização criminosa, né? Porque eles estão violando a lei, né? Então, nós temos que enxergar o ponto de vista deles e atacar esse ponto de vista. Não adianta a gente só ficar falando, não, mas a lei diz isso e aquilo, porque eles usam outro argumento. Então, nós temos que aprender o argumento deles e usar o argumento deles contra eles mesmos. Porque quando a lei diz uma coisa que os beneficia, aí a lei é válida. Mas quando a lei é prejudicial aos interesses deles, aí, nesse caso, a letra da lei não é suficiente para compreender o texto. E muito menos a própria lei em si, que também não é cumprida, né? Nós vamos agora entrar nessa questão. E como é que a gente ataca? Isso é sofisma, né? Aí nós vamos lá na filosofia, que eles estão usando a filosofia, eles não estão usando o direito, né? Eles não estão empregando o direito dentro do judiciário, eles estão usando filosofia. Então, vamos atacá-los com filosofia também, né? Eles estão usando sofisma, falácias e outras técnicas da filosofia que criam argumentos falsos, né? E capciosos e induzem a opinião das pessoas a erro. Apresenta uma falsa verdade como se fosse algo verdadeiro. Então, nós temos que aprender a usar esse tipo de argumento para contra-atacar o argumento dessas pessoas. Senão, nós Muito vamos... bem. Pois é isso aí, doutor.
Vamos lá. Nós temos 10 minutinhos ainda. Eu vou apresentar, depois nós vamos ouvir a doutora Léo também, mas eu vou apresentar um outro material que nós falamos no início, que iríamos apresentar para o grupo. Deixa eu concluir aqui, doutor Carlos. Oi? Deixa eu me concluir aqui. Não entendi, doutora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Doutor Carlos. Oi. Deixa eu só concluir aqui que caiu aqui a internet por 3 vezes. A internet caiu 3 vezes, eu não consegui concluir. Negócio é o seguinte, doutor Robson, vamos ser bem claros e objetivos. Um minutinho, doutora. Nós vamos ser bem claros e objetivos. E o que está acontecendo aqui? Nós temos um IAB, um STF, um judiciário, magistratura, desembargadores de tribunais, todos entrelaçados na mesma organização, tá? Então, vamos ser bem honestos aqui. Esse desembargador, quando ele deu esse despacho, ele merecia uma bela de uma lição de interpretação do que está escrito no artigo 185, depois da vírgula, quando se diz ou. É a mesma coisa quando se diz e, ou. Se ele está dizendo ou, a ANB é representativa de advogado. Agora, diante disso daí, vamos contestar a ele? Existe uma corregedoria, não existe? Existe uma corregedoria? A corregedoria está acima dele? Existe uma corregedoria. Existe, sim. Nós vamos ficar dando murro na ponta da faca para ficar sendo hostilizado por esses desembargadores? Está na hora da gente agora partir para cima. Agora, se a corregedoria também o fizer, aí nós vamos fazer o seguinte: nós temos uma bela de uma organização criminosa totalmente generalizada no Brasil, e aí nós vamos colocar lá que são os políticos, que são o IAB. Hoje eu ouvi de um colega nosso que um desembargador informou a ele que eles têm conhecimento da extinção, eles têm conhecimento da fraude, eles têm conhecimento da 8.906. No entanto, eles não fazem, é claro que a maioria, não vou generalizar, dizer que são 100%, né? Salva um ou outro ali. Eles têm o quê? Os seus rabos presos. E o que acontece? Quando eles saem de lá do STJ, do STF, eles vão assentar onde, doutor Robson? No IAB. Então, quer dizer, a OAB é o segundo escalão, o primeiro escalão está o IAB. A OAB, ela serve justamente para estar fazendo isso daí e pegar os advogados da pedra embaixo e ficar aplicando esse caça-níquel, ficar aplicando essa lei que não existe, essa fraude, e eles estão todos aparelhados, eles sabem muito bem. Por isso que você entra com uma ação no TRF1, está lá desde 2019 aguardando pauta para julgamento. Por isso que você entra no Ministério da Educação, não sei se foi o ministro, mas quem foi lá do gabinete, dá aquela resposta de aberração, fundamentando numa decisão de lá de trás. Por isso que você entra no STF, você pega um ministro lá, que ele não julga a matéria e dá aquela resposta vergonhosa na DI que foi dada lá atrás. É o Ctrl-C, então, está na Ctrl-V. hora dos advogados, inscritos e não inscritos, aqueles que se pautam pela justiça, se unir a todos nós e buscarmos o nosso direito de exercer a profissão da advocacia. Toma vergonha na cara, advogados. Vocês fizeram um juramento pela justiça e não para defender uma organização que não existe. Toma vergonha na cara. Muito bem, nós vamos, depois desse bloco aí, nós temos ainda 5 minutos para tratar do nosso outro tema aqui, que eu vou ver se eu consigo trazer ele para compartilhar com vocês, que é essa questão da resolução número 12 de 10 de maio de 2019. Veja só que o Jair Bolsonaro já estava, naquela época, no poder.
que diz essa resolução aqui? Regula, nos termos do parágrafo 3º do artigo 8º da resolução CNE-CES, número 7, de 11 de novembro de 2017, a emissão de diplomas dos programas institucionais de pós-graduação estricto sensu da Fundação da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Aí vem todo o conselho de diretor, ele fala todo um regramento aqui, né? E aí o doutor Domingos da Paz me chamou a atenção, ele disse assim, ó, dá uma olhada num artigo aí, que é o artigo 24, que nós vamos passar a ver, das disposições finais. Diz assim, o artigo 24, os diplomas conterão a flexão de gênero correspondente ao sexo dos titulares na certificação, na indicação de grau e títulos conferidos, de acordo com o que estabelece o artigo 1º da Lei 12.605, de 2012. Aqui, ó. Princípio da isonomia. Primeiro está lá no artigo 1º e 2º, agora nesta resolução, isto é, para quem eles estão dirigindo isso? Para a Fundação da Escola Nacional de Administração Pública. Quer dizer, para a administração pública vale para a privada, não? Doutor Domingos da Paz. Está estranho isso, né? É complicado porque a gente está batendo na mesma tecla e vamos continuar fazendo isso, batendo na mesma tecla. Agora, a desconformidade da nossa luta contra o sistema, né? Esse sistema perverso é muito grande. Então, veja, isso serve só para as instituições públicas, para as privadas, não. Quer dizer, o diploma, quando você faz o lato sensu, lá que ele fala que é pós-graduação, quando você faz lá, tem que sair exatamente como determina a lei. Está aí a portaria, está aí a resolução. E cadê que eles fazem isso? Se a faculdade é particular, não faz. Só faz para estatal. E aí nós temos uma outra resolução aqui, que eu falei, nós chegamos, que é uma resolução 376 de 2 de março de 2021. Resolução 376 de 2 de março de 2021, do Conselho Nacional de Justiça. Dispõe sobre o emprego obrigatório do flexão de gênero para nomear profissão ou demais designações da comunicação social e institucional do Poder Judiciário. Quer dizer, isso vale, então, para o Judiciário. E esse mesmo Judiciário que nos nega exatamente tudo aquilo que vem pedido. Então, e o ministro aqui, o presidente, era o Luiz Fux, em 2021. Então, veja, a situação que estamos vivendo hoje, depois eu passo para o senhor, doutor Carlos, dessa resolução. Tá. Se o Judiciário admite a flexão do gênero, admite no corpo do Poder Judiciário do Brasil, agora é interessante que eles negam isso para a gente. Por quê? Mas a flexão não é só flexão de gênero, é a flexão de gênero, profissão e grau. Então, mas não, isso lá está na resolução dele. Ele faz isso. Então, mas veja... E nega o particular. Meu irmão, deixa só fazer um comentário com relação a isso. Hoje, nós estamos verificando essas aberrações, mas pouco a pouco nós estamos injetando luzes sobre esse dispositivo. Até, diz aquele velho ditado, tanto a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou até que molha, né? Então, de qualquer maneira, nós estamos conquistando aos poucos essa nossa premissa de obrigar o agente público, ou seja, o MEC, através da instituição de ensino superior, que emite os diplomas contendo ou satisfazendo o dispositivo do artigo 1º e 2º da lei em comento, né, que é a 12.605. E me parece que, aos poucos, isso está começando a surtir efeitos. E eu não tenho dúvida, meus nobres pares, que nós vamos ter isso muito em breve. Mas a nossa briga continua ainda com mais 4 tribunais. E nós estamos em contato com eles para que eles ainda, dentro do mês de fevereiro, se manifestem, se bem que nós sabemos que em época de carnaval ninguém trabalha, né? Então é isso. Doutora Aldenora, infelizmente... No normal já não trabalha, imagina a época de carnaval. No carnaval, do ano, é tudo oba-oba. Doutor Carlos, eu vou te falar uma coisa.
Tomara a Deus que desses 4 tribunais tenha desembargadores, presidentes, que honra a barba que tem na cara e seu juramento e realmente faça justiça. Faça justiça. Que saiba interpretar uma vírgula, que saiba interpretar que uma profissão não tem marca e patente, que saiba interpretar o que significa esse sistema aparelhado de 3 poderes, governo, judiciário, tribunais. Está na hora, e Deus vai fazer justiça, porque o mal está sendo revelado. Tudo está vindo à tona. E pode ter certeza que aqueles advogados que realmente se prezam para a justiça, e não fique em cima do muro porque está com uma licença na mão, olhando só para si, e que ele olha realmente pela justiça, ele vai se unir a todos nós por justiça. Agora, aqueles que realmente estão do lado de lá do crime, da bandidagem, esse vai ficar atirando nos demais. Por quê? Porque esses sabem que foram descobertos. É isso mesmo. Maravilha, gente. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Doutor Robson, doutora Cristiane, doutora Leonice, doutor Luiz da Paz. Isso vale para a contabilidade também, viu, doutor Carlos? Eu sei. Vale para todos. Vale para a contabilidade também. Perfeito. Doutora Aldenora, infelizmente, nós não conseguimos lhe ouvir, né? O seu microfone realmente, infelizmente, mas a doutora Cristiane representou muito bem, né, a competência dessa diretoria maravilhosa do Rio de Janeiro, e quiçá, em breve, eu e a doutora Léo possamos aí dar um abraço em todos vocês, né, e convivermos de forma fraterna, né, trocar ideia, brincar, conversar e jogar conversa fora, como se diz aqui, num ambiente bem descontraído. Vamos esperar que esse dia chegue em breve. Doutora Cristiane, muito obrigado. Com a camisa, olha que lindo, hein? Só para finalizar, doutor Carlos, vai lá. Vamos fazer também uma cerimônia da entrega da carteira associativa aos nossos associados Regional Rio de Janeiro, e vamos fazer também a cerimônia de posse do novo secretário da ANB, doutor Carlos. Maravilha. Vai marcar. Ótimo. Vai marcando, e quando marcarmos, vamos estar enviando tudo para a plataforma para os outros associados de outras regionais estar participando também, vendo o crescimento da nossa Regional Rio de Janeiro, que eu acredito que vai crescer muito, e eu costumo dizer sempre para a doutora Léo e para a doutora Aldenora, a nossa causa já está ganha, só basta a gente ter confiança, acreditar no momento certo, porque nós somos advogados de fato e de direito. Foi como a doutora Leonice falou, temos que ter vergonha na cara e começar. Se eu não posso reivindicar pelo meu direito, como é que eu vou reivindicar pelo direito de terceiro? Então, isso a gente aí tem que mostrar realmente a fraude que existe para a gente não ficar sentado esperando as coisas acontecer. Não vai acontecer, temos que partir para cima. Partir para cima como? Fazendo a ANB cada dia crescer e incentivando os outros demais colegas, outras regionais de estar. Inclusive, vou até falar para o senhor, seria bom, sabe o senhor fazer o quê? Na próxima live, fazer para cada presidente de cada regional, para estar participando, para incentivar mais a ANB de todas as regionais. Estamos lutando aqui. A nossa regional, se Deus quiser, vai crescer muito. Vai crescer sim, e nós estaremos juntos de braços dados aí. Muito obrigado, doutora Cristiane, muito obrigado, doutora Aldenora. E o doutor... Fala rapidinho, doutora Léo, rapidinho. Rapidinho. Ô, doutora Cris, ontem eu recebi uma chamada no privado, falar disso, coloca o telefone aí, viu, doutor Carlos, porque ele foi buscar o meu contato no Facebook. Ele atua dentro da área da promotoria de Minas Gerais, e quando ele assistiu uma live nossa, que ele descobriu tudo isso, e aí ele me procurou no Facebook, que ele soube disso, ele falou que nunca mais ele deu 1 centavo nesse caça-níquel, e ele está se unindo junto à ANB de Minas Gerais, e quer levar todas essas informações para os colegas que ele tem lá.
que que se encontram na mesma situação que todos nós. Então, Perfeito. é importante, sim, que nós levamos as informações, divulguemos o máximo e formamos o nosso exército em busca da justiça. Perfeito. Maravilha, doutora Leonice, maravilha, doutora Cristiane, maravilha, doutor Domingos da Paz, que já saiu, a doutora Aldenora, que também, infelizmente, nós não tivemos áudio, e o doutor Domingos da Paz. A todos, meu fraternal e carinhoso abraço. Na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos com o doutor Roberto, estará conosco na próxima semana, e eu quero deixar dito para os nobres colegas que eu conversei ontem, hoje e na sexta-feira, com o doutor Paulo César Rodrigues de Farias, que neste final de semana, no Carnaval, vamos nos debruçar sobre a ADI. Então, a ideia é protocolar esta ADI dessa feita na primeira semana de março. ADI que busca anular a Lei 8.906 pelos vícios já apresentados e conhecidos. Então, a todos, muito obrigado aos nossos internautas. Se gostarem, dê o seu joinha, compartilhe, é muito importante o compartilhamento. Que Deus os abençoe, uma ótima semana. Semana que vem estaremos de volta. Dr. Robson, doutora Leonice, doutora Cristiane, doutor Domingos da Paz e doutora Aldenora, muito obrigado, gratidão aos internautas, aos nossos dirigentes regionais. Um grande abraço, Deus os abençoe. Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Até semana que vem. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Amém. Até.